Minha querida Secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Pinto Dias, é sempre um gosto, assim como era no passado, agora ainda é mais um gosto tê-la connosco. Senhor Professor Eduardo Lopes Rodrigues, eu não vou cumprimentar todos os colegas, até porque todos se conhecem uns aos outros. Deixem-me só dar uma palavra de agradecimento ao Porto de Lisboa por nos terem emprestado esta sala. Primeiro tínhamos emprestado a Gara Marítima de Alcântara, mas enfim, depois aquilo tínhamos passado pela lama e era aborrecido fazermos. Mas também deixem-me dar uma palavra também de agradecimento enfim, uma palavra especial à família do senhor professor Eduardo Lopes Rodrigues, a sua esposa, as suas filhas, a sua neta, aquele não sei quem é. É outro neto e mais alguma e outro filho. Eu não conhecia todos, peço imensa desculpa. Senhores vice-conselheiros, senhores presidentes bem, já agora digo o senhor presidente do IMT, o senhor presidente do IP, senhores vice-conselheiros, senhor vice-presidente da AMT Indigitado, senhoras presidentes e senhores presidentes das várias entidades. Eu devo dizer que é um gosto tê-los aqui e eu gostava de, em nome do Conselho de Administração da AMT, que neste momento ainda é só constituído por senhoras, as minhas duas colegas ali, mas um que vai entrar muito brevemente também está ali na primeira fila, que é o nosso futuro vice-presidente, e é um gosto para nós todos estar a vossa presença e por isso queríamos agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estar aqui, principalmente pessoas tão ocupadas. Temos a nossa Secretária de Estado, está com ar sim, afogueada, como quem teve que correr para chegar aqui. Mas devo começar por dizer que a iniciativa de hoje gera em nós sentimentos muito fortes. Estamos no ano em que a AMT comemora 10 anos de existência, em que percorreu um caminho que culminou num ponto de excelência e expertise que nos orgulha a todos nós. Os que cá estão na AMT e os que por cá passaram também nos orgulha. A AMT é hoje um regulador forte, independente, eficiente, transparente e inovador. Por tudo o que foi feito desde a sua criação, agradeço a todos os trabalhadores da AMT e aos seus dirigentes e gestores, os atuais e os passados. Uma palavra de apreço ao meu antecessor, que não é possível, não pode estar aqui, o doutor João Carvalho, e à doutora Cristina Pinto Dias, que nos abandonou o ano passado, mas não nos abandonou, que é a nossa Secretária de Estado, mas que integrou o Conselho de Administração durante os primeiros 2 anos de mandato. E também uma palavra de apreço aos anteriores que lá estiveram antes desta leva que agora está a chegar. Mas é bom que se reconheça o trabalho de todos. E a AMT é o que é hoje, mas foi construída ao longo de 10 anos. Mas deixem-me sublinhar que a AMT de hoje muito deve à pessoa, ao conhecimento, à experiência e ao trabalho do nosso professor Eduardo Lopes Rodrigues, que é uma figura incontornável na história da regulação e da concorrência em Portugal. O nosso professor, como lhe chamamos carinhosamente na AMT, deixou a administração deste regulador há poucos dias e já temos saudades, Sr. Professor. Mas sublinho que é apenas uma alteração na nossa relação, porque as amizades não se interrompem e a experiência e conhecimento nunca caem em desuso. Por isso, Sr. Professor, espero que depois de um merecido descanso, após tantos anos de trabalho, não o deixem sair assim muito nos próximos tempos, voltamos a trabalhar juntos, julgo, dentro de pouco tempo.
a refletir sobre os grandes temas da atualidade e sobre as grandes questões que nos apaixonam e fundam o nosso sentido de serviço público. Lembramos-nos bem que as nossas reuniões de Conselho de Administração eram muitas vezes eram reuniões de filosofia pura, em que discutíamos tantas coisas tão interessantes. Não é que discutir mobilidade e transportes não seja também igualmente muito interessante, mas eram reuniões de facto muito interessantes. E consigo, Sr. Professor, a mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável passou a ser mantra e absolutamente estrutural nos nossos pensamentos. E por isso permitam-me que muito rapidamente possa recapitular estes anos, muito rapidamente mesmo, prometo, em que juntos consolidamos a regulação da mobilidade e dos transportes em Portugal. Nos últimos anos, inovamos e colocámos a AMT num patamar superior, sobretudo com os diversos estudos que realizamos. Não só têm sido inovadores e têm tido um impacto relevante na atuação da AMT, como também na definição estratégica das políticas públicas da mobilidade dos transportes por parte dos governos e da Assembleia da República, e têm sido citados e requisitados por reguladores e universidades europeias e da CPLP. Voltámos a dar valor e sentido ao planeamento, à profundidade da reflexão, à antecipação de tendências, ao cuidado na fundamentação das nossas ações e na geração de valor. Apostámos fortemente na literacia, no debate e na troca de conhecimento entre os diversos agentes do setor, aproximando a regulação do universo académico, empresarial e de organizações da sociedade civil, com conferências, parcerias com universidades, incentiva à participação de jovens e a criação da Escola Mobility Hub. Lideramos e continuamos a apostar, em conjunto com a administração local, no desafio da transformação do serviço público, na criação de uma cultura de rigor e qualidade. Num mercado especialmente competitivo e em mudança, conseguimos reforçar o quadro de pessoal da AMT em mais de 15%. É muito bom, não é? É muito bom. Com mais especialistas e mais capazes e empenhados em entender o passado, enfrentando e desenhando o futuro. Por outro lado, marcamos cada vez mais presença no terreno, com a multiplicação das ações de supervisão em várias áreas e atuando de forma disruptiva em mercados emergentes e complexos, alguns que não existiam há 10 anos. Apostamos também na transparência e eficiência da AMT, com o desenvolvimento e modernização digital, com o Observatório, e a Cristina, a senhora Secretária de Estado, é uma das mães do Observatório, e com a utilização da inteligência artificial. Assumimos também como nossa a responsabilidade de esclarecer e sensibilizar a sociedade para os desafios das alterações climáticas e da inovação. Fundamos a Associação dos Reguladores dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Apostamos e ganhamos o desafio da afirmação da AMT no panorama internacional, com a colaboração e participação ativa em redes de reguladores e com as instituições europeias. Tudo isto é agora imagem de marca da AMT. É para isto que a AMT existe, pois uma regulação de qualidade serve para melhorar a vida das pessoas e o desenvolvimento do país, que justifica uma vida de dedicação pública. As entidades reguladoras devem ser e são instrumentos de proteção e segurança, e nunca como hoje foi tão importante o seu papel na defesa dos direitos de cidadania e da promoção da economia sustentável.
Defender a mobilidade como um direito fundamental é defender a liberdade e a democracia. E é assim, caro Eduardo, que agradeço por partilhar o seu vasto conhecimento neste caminho de tornar o regulador indissociável da construção do futuro. Einstein terá dito: a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Eduardo, é certo que imaginamos e concretizamos. Muitos de nós o fizeram. Mas sem o seu empenho e amizade, a obra não teria sido tão completa. Por tudo isto, é com muita honra que torno público o convite para integrar o nosso Fórum de Reflexão Estratégica da Mobilidade e dos Transportes. Com essa participação, continuaremos a usufruir do seu conhecimento e da sua humanidade. Continuaremos a sonhar em conjunto uma sociedade melhor. Muito obrigada, meu caro amigo, pela sua amizade. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Seja-me permitido começar por agradecer as palavras elogiosas da minha presidente, professora e engenheira Ana Paula Vitorino. Foi para mim um privilégio trabalhar consigo e com todos os colegas, muitos dos quais estão aqui, na sequência daquilo que se iniciou 5 anos antes com o Dr. João Carvalho. Ele telefonou-me, não pode estar aqui, mas outros estão. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de agradecimento para si, caríssima Presidente, e este último convite que eu não esperava, que é surpresa, eu devo confessar que muito me honra e que tudo farei para, de alguma maneira, dar o meu melhor. Quero igualmente agradecer a todos quantos tiveram a imaginação de gerir as agendas sempre complexas para poder estar aqui a refletir comigo sobre estes temas da regulação. E nem todos podem ver o que está aqui escrito por baixo, mas eu vou ler pausadamente. Já está. Isto, os informáticos conseguem tudo. A heterorregulação marca os 10 anos da AMT, tornando-a cultora da história ao serviço da dignidade da pessoa, da paz, da liberdade e do desenvolvimento sustentável. Eu pedia que todos aqueles que me deram a honra e o privilégio de virem aqui me ajudarem a refletir nesta frase. E, em primeiro lugar, deixem-me explicar a razão de ser do hetero, deste latinismo. Há fundamentalmente 3 razões que justificam isto. A primeira razão é de natureza jurídico-constitucional. Como havemos de ver, a AMT tem uma gênese constitucional. O artigo 267, número 3 da Constituição da República é que marca a existência da AMT e marca com um ab início que exige o hetero. A segunda razão tem a ver mais com as teorias da regulação. A regulação é uma coisa muito grande, há muitas teorias, mas aquela que é batizada com o prefixo hetero marca que quem pratica a hetero está blindado contra a captura. A teoria da captura é como um camaleão. Os reguladores, os diretores gerais, os presidentes de institutos públicos, seja quem for, estão sujeitos a ser capturados. Só não o são se tiverem a imaginação de saber praticar a heteropolítica. A terceira razão é uma certa semelhança com a União Europeia.
Todos sabem que a União Europeia é um conjunto vasto de organizações. A União Europeia não é uma entidade simples. Há lá várias organizações. Umas supraestaduais, como a Comissão Europeia, que heterorregula os Estados. Outras intergovernamentais, como o Conselho Europeu, onde manda a lei da força. E, portanto, são estas três razões que justificam esta frase. E permitam-me que, de alguma maneira, ligue o dia 27 de julho de 2015 com hoje. No dia 27 de julho de 2015, entrou em funções, por designação do governo da altura, a AMT, também heterorregulação. Essa designação, essa equipa era presidida pelo Dr. João Carvalho, tendo como vice-presidente eu próprio, e estão aqui dois outros colegas desse tempo, a doutora Cristina Pinto Dias, agora secretária de Estado da Mobilidade, na altura era a vogal do Conselho, nomeada por um mandato mais longo, e o António Ferreira Lemos, que foi secretário de Estado dos Transportes e que, portanto, conhecia a massa dos transportes, e falta aqui a Rita Sampaio Nunes, jurista, que na altura veio de Timor, depois de ter vindo da ANACOM e de ter passado na AMT. Então, esses 5 senhores, para serem designados membros da AMT, tiveram que passar pela CRESAP, tiveram que ir à Assembleia da República, foram aprovados na Assembleia da República e depois foram apresentados ao governo que os designou. E o primeiro ato que eles fizeram, o ato regulatório que eles fizeram, o Conselho foi a 27 de julho. O primeiro ato que eles fizeram foi a 8 de agosto. Não havia ainda computadores, mas havia um pedido da Autoridade da Concorrência. Um pedido da Autoridade da Concorrência centrado no investimento. E, como sabem, sem investimento só há pobreza. Portanto, se nós trabalhamos do lado da administração pública, temos que promover o investimento. Com a ajuda da Ana Lemos e da Elsa Leitão, a Ana Lemos vejo aí, e a Elsa Leitão deve estar por aí, que agora está, pois a Autoridade da Concorrência recebeu esse parecer e pô-lo na sua linha, no seu site, como se diz, e foi assim o batismo desses primeiros 5 anos. 5 anos envolvidos, estamos agora com outra AMT, presidida pela engenheira e professora Ana Paula Vitorino, com quem eu colaborei, com quem agora o Conselho está a ser mudado. Tive a ocasião de ver a pessoa que me vem substituir, o Ricardo Reis, a quem desejo as maiores felicidades. Desde já me disponibilizo para, na medida das minhas possibilidades, o ajudar, se é que se pode empregar o termo ajudar, mas de lhe dar as opiniões, e opiniões há muitas. Também a doutora Paula Braz Machado e a engenheira Karina Oliveira, que a engenheira Karina Oliveira tive o prazer de a conhecer no IMT, ela era deputada e eu era membro do Conselho Diretivo do IMT, com ela aprendi muito. A doutora Paula Braz Machado, em escassos dias que coexistimos na AMT. Mas, regressando um pouco
um pouco àquilo que eu tinha pensado dizer-vos, pedi a vossa atenção para um cluster de questões. A vida é feita de questões. Nada nasce de uma forma transparente e automática. Só os robôs é que não se interrogam. Nenhum de nós é robô. Por isso mesmo, interrogamo-nos. E a primeira interrogação é naturalmente esta. O que é a AMT? O que é a AMT? Para que serve? A segunda, que interesse público serve? A terceira, que dimensões tem esse interesse público? A quarta, com que método, com que ferramentas se orienta a AMT para a economia e para a sociedade? Sobretudo num tempo onde há uma aceleração da história, sobretudo numa época onde na Europa volta a haver guerra, sobretudo num tempo onde num mundo tudo tem um preço. Ora, começando pelo princípio, e sem que isto seja nenhuma lição, mas simplesmente algo para cada um de vós pensar, a AMT é a primeira autoridade de regulação setorial criada ab início para um perímetro enorme, mais de 20 mil regulados. Se em casa vos perguntarem onde é que vocês trabalham, e se quiserem dar uma resposta apressada, olha, trabalho num sítio onde há de tudo menos aviões e aeroportos. Pois, isso é a AMT. E começa por ser a mobilidade enquanto um interesse público, enquanto direito de cidadania. E essa mobilidade enquanto direito de cidadania incide sobre um ecossistema onde há transportes terrestres, estrada e ferrovia, onde há transportes marítimos de curta distância e de transshipment, e onde há cadeias logísticas. E esse ab início, para além desta realidade de engenharia, tem uma realidade jurídico-constitucional de depender exclusivamente da Assembleia da República, a quem é obrigada a apresentar o seu plano de atividades. Estamos em 2025, é natural que se fale do plano de atividades de 2025, feito ali pela equipa da engenheira e professora Ana Paula Vitorino. Tem 200 páginas, não estão à espera que eu aqui vos fale, para mais do que para menos. Não estão à espera que eu aqui vos fale dessas 200 páginas, mas deixem-me só elencar 3 ideias centrais desse plano. A primeira é a literacia que Ana Paula acrescentou ao conselho que vinha de trás, a literacia na mobilidade centrada nas pessoas. A segunda é a concorrência não falseada. Da Europa vem-se-nos essa ideia de concorrência não falseada. Concorrência não falseada é típica da Europa de 1950, é típica da Declaração Schuman. Não existe nos Estados Unidos, não existe na Inglaterra, no Reino Unido. Concorrência não falseada é algo de inovador, é a inovação por excelência. Por isso se diz que a União Europeia, a Europa, é um sistema pós-moderno, porque ultrapassa a Westfália,
ultrapassa aquilo que os Estados fizeram em Westfália. Pois essa ideia está também no plano de atividades do segundo Conselho da AMT. E uma terceira ideia, que é promover o transporte sustentável. Promover o transporte sustentável. Os transportes são responsáveis por grande parte, se não a totalidade, dos gases de estufa. E planeta só há um. Portanto, ou nós, no nosso microcosmos, ou nós, no nosso habitat, atuamos de maneira a reduzir os gases de estufa, ou deixa de se falar, de se poder, com honestidade científica, de se poder falar de vamos combater as alterações climáticas. As alterações climáticas atingiram já um nível tal que a única coisa que é possível fazer é combater os efeitos dessas alterações climáticas. Ora, meus senhores, não foi fácil chegar aqui. Não foi fácil chegar à AMT. O sistema político português teve alguma dificuldade em chegar aqui. Desculpem-me, tenho que falar de história, porque sem história não há o presente. Corria o ano 1999-2002, governava o engenheiro António Guterres e era ministro do Estado e da Reforma da Administração o Dr. Alberto Martins. E um e outro resolveram contratar às professoras Maria Fernanda Maçãs e Vital Moreira um estudo para ver o que é que era possível fazer sobre autoridades de regulação independente. O estudo foi feito, foi entregue, só que aconteceu o pântano eleitoral, todos percebem o que eu estou a dizer, e o engenheiro Guterres teve que sair. Teve que sair e depois, o estudo foi para a gaveta. E nunca mais ninguém falou nele. E os governos começaram a suceder-se. Veio primeiro o Durão Barroso, que era muito diferente, foi 2 anos, foi por 2 vezes presidente da Comissão e, portanto, estava com outras responsabilidades. Portugal é apenas um retângulozinho, que muitos dizem que é pequeno, apesar de a Holanda caber no Alentejo. Muitos dizem que é periférico, apesar de estar a meio da distância entre Washington e Moscovo. Mas, portanto, Durão Barroso tinha muita coisa com que se ocupar, esqueceu-se do estudo. Veio a seguir Pedro Santana Lopes, enfim, foi demitido, apesar de ter maioria na Assembleia da República, mas o presidente Jorge Sampaio, por razões que um dia a história vai esclarecer, demitiu. E vieram depois os governos do engenheiro José Sócrates. E não é preciso adiantar muito. Para Sócrates, o Estado, só por ser Estado, não tinha dívida. O Estado era qualquer coisa que estava para além da dívida. E Sócrates foi-se endividando, até ao momento em que chegou a hora dos credores. Todos nós, na nossa família, sabemos que quem manda é o credor. E, portanto, perante a hora dos credores, o que é que foi preciso fazer? Bom, foi preciso chamar, só para terem uma ideia, a dimensão da dívida era 7, 8 mil milhões de euros. Não era um credor qualquer, não era um banco da esquina que podia resolver o problema. Não era uma organização Zeca qualquer que podia resolver o problema. Portanto, foram chamadas 3 organizações internacionais para resolver esse problema. Daí o nome de Troika. 2 da Comissão Europeia, concretamente a Comissão Europeia, que é supraestadual, o Banco Central Europeu, que também é supraestadual, e o Fundo Monetário Internacional, que esse não é supraestadual, é intergovernamental.
Bom, a Troika aterrou em Portugal com um mandato que abarcava tudo quanto era feito. E, portanto, a nossa soberania ficou limitada. Portugal, já ao longo da história, por várias vezes teve dívidas, mas nunca teve uma dívida tão grande. E, portanto, na altura eu trabalhava na universidade, era administrador da reitoria da Universidade Técnica de Lisboa. O reitor era o professor Ramon Ribeiro, e o ministro Álvaro dos Santos Pereira me chamou o reitor e disse: tu tens aí alguém que percebe de concorrência? E o reitor disse: bom, há alguém que percebe que era eu, então tens que me mandar para o meu gabinete, para aturar a Troika. E assim foi que eu apareci no gabinete do ministro Álvaro dos Santos Pereira para a primeira reunião com a Troika, que ocorreu a 3 de agosto de 2011. E nessa primeira reunião foi-nos dito: bom, nós queremos uma nova lei, tem 6 meses para a fazer, mas queremos uma lei específica que tenha a coragem de não penalizar os ilícitos. Porque bem ou mal, eu já tinha saído da Autoridade da Concorrência há muito tempo. Como sabem, disse que estava na reitoria da universidade. Mas bem ou mal havia a ideia, pelo menos a ideia internacional, que o ilícito de concorrência era um crime. E era um crime porque a palavra arguido atraía o direito penal. Aquilo que os meus colegas que estou ali a ver o João Gato, o Brito, já havia a Margarida Matos Ferreira e a Maria João Melícias, a quem cumprimento, os meus amigos e colegas que trabalhavam, a Cristina Camacho que trabalhou no INA, no primeiro curso de concorrência que houve em Portugal, sabiam que não era verdade. Não era verdade. O ilícito de concorrência não é penal, é contra-ordenacional. Mas para os americanos, que têm mania que sabem tudo e não sabem nada, não é verdade. E, portanto, era preciso eliminar a palavra arguido. E era preciso substituir o princípio da legalidade pelo princípio da oportunidade. E tínhamos 6 meses para fazer isto. Bom, Pedro Passos Coelho nomeou o seu secretário de Estado adjunto, Carlos Moedas, que hoje é Presidente da Câmara, para coordenar o combate à Troika. Então, o engenheiro Carlos Moedas conseguiu ser o maestro de uma grande orquestra em que os ministros todos faziam parte dessa orquestra. E logo na primeira reunião se disse com clareza: sim, senhor, vocês não gostam de arguido? Nós inventamos visado no processo. É assim tão difícil? Não, é só uma questão de imaginação. E o primeiro problema foi resolvido. Vocês não gostam do princípio da oportunidade? Querem continuar a ter o princípio da legalidade? Sim, senhor, damos o princípio da legalidade. Aplicamos o acórdão Automec. E o acórdão Automec diz-nos, o Miguel Gurjão Henriques, que está por aí, que eu agradeço vivamente, em nome do ministro Álvaro dos Santos Pereira, foi um dos que ajudou mais a combater a Troika. Ele e o Carlos Botelho Muniz. O que é facto é que rapidamente se fez um esqueleto da nova lei, em que os pontos centrais da Troika foram atirados para cima da mesa como coisa fácil. E o que é facto é que, rapidamente,
em dezembro desse ano, o ministro Álvaro dos Santos Pereira, em combinação com o Carlos Moedas, que era o maestro, tinha uma nova lei. Mas as críticas que os professores de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, a quem eu presto homenagem pelo seu empenho, e da Faculdade de Direito de qualquer lado, a quem eu também presto homenagem pelo seu empenho, disseram: mas não, vocês não podem fazer uma lei destas. Em Portugal sempre houve o princípio da legalidade. E sempre que se considerou que o arguido não era um ímã que atraía o penal. Então esta lei foi objeto de uma consulta pública. A primeira vez que ocorreu em Portugal. Uma consulta pública. A ver se empresas, escritórios de advogados, associações de empresas, seja o que fosse, pudesse dar ao governo um argumento para combater a Troika. Essa consulta pública foi feita. Na altura estava no gabinete do ministro Álvaro Santos Pereira uma advogada muito experiente, Ana Olim. Se estiver por aí, presto-lhe também a minha homenagem. Se não estiver, fica a homenagem no ar, mas fica. Houve 2.500 respostas. Com essas 2.500 respostas, o governo ficou habilitado a aprovar a lei, que se chamou Lei da Promoção e Defesa da Concorrência. Essa lei foi aprovada em janeiro, no princípio de janeiro, e foi enviada para a Assembleia da República, foi promulgada, e é a lei número 19/2012, de 8 de maio, que foi talvez aquilo que eu de mais importante terei feito, terei ajudado a fazer. Porquê? Porque com essa lei a soberania de Portugal volta a ser restabelecida. Ora, e o que é que isto tem a ver com a AMT que estamos aqui? Tem a ver porque nos estatutos da AMT, aprovados pelo Decreto-Lei 78 de 2014, no mesmo tempo, no mesmo dia em que saiu o Decreto-Lei 77 de 2014 para o IMT, mas esses dois decretos têm filosofias totalmente diferentes. E quero saudar o professor Paz Ferreira, porque ele é o pai dos dois decretos. No 78, que é o que me interessa mais, está lá escrito que a AMT está sujeita ao regime jurídico da concorrência. E ao estar sujeito ao regime jurídico da concorrência, também tem que substituir a palavra arguido por visado no processo, também tem que, no seu observatório, olhar mais para o artigo 46 do que para o artigo 8º, por aí fora. O IMT é uma entidade pela qual eu tenho o maior respeito e que sinto prazer em enaltecer o IMT. O IMT está vocacionado para a regulamentação técnica. A seu tempo falaremos um pouco mais do IMT. Centremos mais ainda agora na AMT. A AMT, tinha eu acabado de dizer, que entregou o plano de atividades na Assembleia da República, que a Assembleia da República vai chamar a AMT um dia destes, para ela lá ir, mas olhando para as vezes em que fomos à Assembleia da República, estamos convictos que a AMT, a mobilidade, até então tinha 3 dimensões. A dimensão de inclusividade, a dimensão de eficiência e a dimensão de sustentabilidade. E por isso se dizia MOBIES, conforme disse a minha presidente há pouco. Mas hoje, no tempo em que vivemos, temos que lhe acrescentar
uma outra dimensão, a dimensão inteligência. E é, portanto, essa dimensão de inteligência que caracteriza a AMT de hoje. Inclusividade, eficiência, sustentabilidade e inteligência. Permitam-me que fale um pouco mais devagar para caracterizar cada uma destas dimensões. O que é que quer dizer inclusividade? Inclusividade quer dizer que apanha a totalidade de pessoal que há na região onde estamos a trabalhar. Esta teoria não se aplica só a Portugal. Eu ia dizer, inclusividade é a dimensão que apanha a totalidade de Portugal. Mas não é só. É todo o lado onde existem pessoas que têm o direito civilizacional de se moverem, mesmo que para tanto andem de cadeira de rodas. O que não podem fazer é pisar a linha vermelha do sinistro. O sinistro é uma chaga social terrífica. Talvez saibam que o número de mortes nas estradas, embora basta morrer um para ser com toda a justiça lamentado e com toda a justiça fonte de novas ferramentas, mas o número de mortes que há na estrada é inferior ao número de mortes que há em qualquer guerra. O número de mortes que há na estrada em Portugal ou na Europa é inferior ao que há na guerra que resultou da invasão da Rússia à Ucrânia, que por sinal também é a Europa. Portanto, isso é a inclusividade. Aí segue-se a dimensão da eficiência. A dimensão da eficiência é mais difícil de explicar, porque toda a gente utiliza, faz qualquer coisa e garante isto é eficiente. A própria OCDE tem os 4 E's e um desses é a eficiência. Mas o que é a eficiência? É fazer o máximo com o mínimo. É o combate ao desperdício. E numa leitura economicista, um economista italiano, Pareto, define eficiência do seguinte modo. Eficiência é uma situação onde, se introduzimos uma melhoria numa parte dessa realidade, há necessariamente outra parte onde algo piorou. E as duas coisas compensam-se. Isso é a eficiência. Isso ficou nos livros de economia, que nem sempre esgotam o problema. O meu perdão aos economistas aqui presentes, mas eu sou basicamente engenheiro. O que significa o quê? Que isso é um maniqueísmo. E nessa altura, os meus colaboradores na AMT, o engenheiro Cruz e os seus engenheiros, Paulo Parracho, Emílio Cândido, João Machado, Luís Santos, que já não está lá, ajudaram-me a recusar esse maniqueísmo. Não, nós não somos um heterorregulador para ser maniqueísta. Nós não somos um regulador. Os contribuintes não pagam o nosso ordenado para sermos maniqueístas. Havia na altura, tinha sido publicado um livro de um economista célebre, Prémio Nobel da Economia, Jean Tirole, da Universidade de Toulouse, que escreveu um livro sobre o bem comum. O bem comum. E foi isso que passou a ser a nossa Bíblia. Quero agradecer aos engenheiros que trabalhavam comigo, porque fizeram tudo, mas rigorosamente tudo o que eu lhes pedi para cumprir aquilo que Jean Tirole dizia, trabalhar para o bem comum, trabalhar para a heterorregulação. Isto é que é a eficiência.
Depois a outra dimensão é a sustentabilidade. É uma palavra que está muito na moda. O que é ser sustentável? Sustentável, numa interpretação ligeira, é garantir que planeta só há um. Mas é isso já dizia a senhora Brundtland, quando esfiou um grupo das Nações Unidas, Terra, nosso planeta comum. E o que é que dizia a senhora Brundtland? Ser sustentável é satisfazer as necessidades das gerações atuais sem pôr em causa as necessidades das gerações futuras. E este conceito durou 50 anos. Só muito mais tarde, já quando António Guterres é secretário-geral da ONU, é que há uma nova métrica para a sustentabilidade, uma métrica com 30 e tal indicadores, 3 dos quais se aplicam à mobilidade. Parecia que tinha tudo resolvido, mas não. Hoje é necessário uma nova dimensão, a dimensão da inteligência. Hoje, só a heterorregulação, qualquer que ela seja, exige inteligência. Inteligência nas estradas, inteligência nos portos, inteligência nos automóveis, inteligência nos veículos. A inteligência, funções de inteligência, uma das coisas que ainda no tempo do João Carvalho, nós fomos consultados pela ANACOM para dar a nossa opinião sobre a existência de funções de inteligência nos cabos por onde passavam as telecomunicações. Portanto, a inteligência é algo que está na ordem do dia e que todas as pessoas, exceto aquelas que são robôs, têm que saber alguma coisa sobre isso. Os algoritmos são cada vez mais complexos. Não se ensinam nas universidades. Por isso é que se fala em transições. E diz-se que há 4 transições. A transição digital, a transição elétrica, a transição ecológica, que o Papa Francisco tanto prega, e a transição comunicacional. O ato de comunicação não é tão fácil como parece. Cada ser humano é uma ilha. E não é fácil que esse ser humano comunique verdadeiramente com outro ser humano. E nós na AMT temos a sorte de ter 3 especialistas na transição comunicacional. O João Martins, que me foi buscar quando eu estava a atravessar a ponte para vir para aqui, o Miguel Fonseca e o Johnny Francisco, a quem presto a minha homenagem. E creio que a Presidente da AMT e as novas administradoras e o novo Vice-Presidente partilhará comigo essa homenagem àqueles que sabem da inteligência dos algoritmos. Um algoritmo é algo que exige muito conhecimento e muita experiência. E um exemplo são os auxílios de Estado. A regra geral dos auxílios de Estado, como sabem os meus colegas da concorrência, é proibida. Os auxílios de Estado são proibidos. Tão simples quanto isto. Não há auxílios de Estado. De acordo com o tratado, não há auxílios de Estado. Mas todos sabemos que na prática há. E como é que na prática há? Há através de muitas formas, isto nunca mais acabava se eu entrasse por aí, mas digo-vos apenas que há de muitas formas através do algoritmo. Bom,
E então é que agora o acrónimo é MOBIS, I minúsculo, I maiúsculo. Mobilidade inclusiva, eficiente, sustentável e inteligente. E é assim que começou a trabalhar a AMT, depois já referi o que se passou no dia 8 de agosto de 2015, mas depois a AMT foi criando um plano de atividades também, e nesse plano de atividades que foi desenhado pelo Luís Santos, tenho uma pena enorme que o Luís Santos não esteja aqui, mas aqueles que o conhecem sabem que o Luís Santos fez um elipsoide magnífico, onde no centro desse plano está a palavra pessoas. A AMT, já em 2016, fazia da pessoa o centro da sua vida. E continuando, nós verificamos que este acrónimo, este quadrado, tem uma ontologia, uma axiologia e uma teleologia. Eu não posso dizer tudo, não tenho tempo, estou ali a olhar para o relógio, mas a ontologia faz parte do primado da lei. O primeiro presidente da Comissão Europeia, Walter Hallstein, dizia: estamos a construir um sistema das comunidades europeias onde não há nem exército nem polícia, mas há uma lei autónoma. E essa lei autónoma é mais forte, como um batalhão de exércitos, como uma esquadra de combate, desde que as entidades respeitem essa lei, desde que exijam que os outros também a respeitem. E, portanto, a ontologia começa por aqui. Mas logo a seguir tem o efeito direto. E o efeito direto também tem uma importância enorme, porque o efeito direto fez da pessoa, aquela pessoa que está no centro do plano de atividades, fez da pessoa o sujeito de direito. O Tribunal de Justiça, num acórdão famoso Van Gendenloos, aqueles que conhecem direito comunitário sabem que eu não estou a inventar, Van Gendenloos, o que é que fez o Tribunal de Justiça? Disse que havia efeito direto, que a pessoa era sujeito da lei, era sujeito da ordem jurídica, e não apenas os Estados. E não apenas os Estados. Até a Westfália, todos sabem da Guerra de Westfália e da Paz de Westfália, os sujeitos de direito eram só os Estados. Com este acórdão, como também com o acórdão Costa-Enel, um simples cidadão pode levar um Estado a tribunal. Isto era impensável. Um simples cidadão pode levar um Estado a tribunal. Mas há também a axiologia. E a axiologia é o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, basicamente. E em novembro do ano passado, Portugal foi objeto de 3 procedimentos de infração. Ora, a axiologia ensina-nos, como diz Isaías na Bíblia, a respeitar o direito e a praticar a justiça. O que o regulador tem que fazer é respeitar o direito e aplicar a justiça. Ao meu prior, Padre António, peço desculpa se meti o pé na argola, mas julgo que não. Portanto, o que temos que fazer é isto: saber praticar o direito e aplicar a justiça. E depois há a teleologia. A teleologia é a utopia. Tal como a construção europeia tem uma utopia,
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes também tem uma utopia. Isto que está aqui. A heterorregulação marca os 10 anos da AMT, tornando-a cultora da história ao serviço da dignidade da pessoa, da paz, da liberdade e do desenvolvimento sustentável. E foi isto que a AMT começou a fazer. E começou a fazer através de uma metodologia da regulação de elevada qualidade, que tinha várias fases. A primeira fase é compliance. A compliance desdobra-se em conformidade com a lei e em compreensibilidade. Este palavrão, compreensibilidade, significa que nós temos que ter o cuidado de que aquilo que fazemos é compreendido pelos destinatários. Não serve de nada eu ter aqui vários prémios Nobel disto ou daquilo, que façamos coisas importantíssimas, mas que não temos a humildade para tornar aquilo compreensível pelos destinatários. Ora, nós não trabalhamos para robôs, trabalhamos para pessoas. Portanto, a compliance é isto. E isto foi feito na AMT do João Carvalho e continua a ser feito na AMT da Ana Paula Vitorino. Mas logo a seguir vem o conhecimento do ecossistema. Ninguém regula sentado numa secretária, é muito confortável estar sentado numa secretária, num sofá, a beber um whisky, ou beber isto, ou vinho do Porto, ou aquilo que quiserem, é muito confortável. Mas isso não é regular. Para regular é preciso meter a mão na massa. É preciso andar no comboio, num carril que não tem um instrumento de segurança. A AMT, por várias vezes, alertou que os comboios tinham que ter um sistema de segurança chamado Convel. Porque se nos automóveis, perante o risco de um desastre, há alguma coisa que faz bloquear o automóvel, se houver mortes, são 2 ou 3. Num comboio não é assim. Num comboio, se nós não tivermos coragem para obrigar o governo a investir no Convel ou no equivalente, se 2 comboios chocam, o número de mortes, enfim, anda por aí acima. Mas depois temos que ter alguma metodologia para passar disso, sabendo que há compliance, sabendo que já conhecemos minimamente o ecossistema onde trabalhamos, temos que ter ferramentas para proteger o investimento. E a AMT inventou 3 racionalidades. 3 racionalidades cumulativas, quer dizer que se tem que se verificar as 3, mas não aditivas. Quer dizer que não há regra da maioria. São 3 racionalidades. A primeira racionalidade é apoiar os investidores. O investimento, comecei por dizer que o investimento, sem investimento só há pobreza, pois aqui na AME, na Autoridade de Mobilidade e Transportes, a primeira racionalidade é o investimento. A segunda são os consumidores, os utilizadores. E a terceira são os contribuintes. O dinheiro dos contribuintes não cai do céu aos trambolhões. Nós pagamos somos todos contribuintes e é o nosso dinheiro que é desbaratado quando fazemos asneira. Ora, isso não pode ser. Isso não pode ser. E, portanto, temos que ter metodologias para evitar que isto aconteça.
E, portanto, temos que olhar para os preços. Mas alguém tem uma bola de cristal para saber qual é o melhor preço? Não há. Senão, eu comprava essa bola de cristal. Portanto, não há. Mas há um economista famoso, Baumol, que introduziu o conceito de contestabilidade. Os preços têm de ser contestáveis. E o serem contestáveis aproxima-os da concorrência perfeita. E já se sabe que a concorrência perfeita é uma utopia, não há concorrência perfeita, mas, enfim, podemos estar próximos da utopia. Não se dirá que estamos no céu, mas que estamos no caminho para o céu. Baumol, fixem. Preços contestáveis. Depois há uma outra, que é muito utilizada por sua eminência, o cardeal patriarca emérito Dom Manuel Clemente, que eu peço favor do meu prior, de alguma maneira lhe transmitir a minha admiração a Dom Manuel Clemente pela metáfora do ser em relação. O ser em relação, diz o Dom Manuel Clemente, em livros famosos, o Evangelho e a Vida. Desculpem se eu sou crente e afirmo, desculpem quem não é, mas perdoem-me. Dom Manuel Clemente, o homem e a mulher, só existe como alguém em relação. Isto corresponde àquilo que nós em economia podemos dizer como um a posteriori humanizante. E nós estamos a trabalhar pela dimensão estética da regulação. O que é a dimensão estética da regulação? É este a posteriori humanizante. É aquilo que resulta do nosso trabalho, torna as pessoas mais humanas. Aquilo que resulta do nosso trabalho torna as pessoas mais humanas. Se nós fizermos isto, justificamos o ordenado. Justificamos aquilo que os contribuintes pagam para nós existirmos. Há ainda uma outra medida de um filósofo importante, nós discutíamos muitas vezes filosofia, e é importante, Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville foi um filósofo, fez uma viagem pela América, escreveu um livro da democracia na América e descobriu que o segredo para um a posteriori humanizante está no melhor interesse esclarecido. Não é o interesse qualquer, é aquele que é o mais esclarecido, mas é melhor esclarecido. E o ser melhor esclarecido faz com que seja também um a posteriori humanizante. Este filósofo tem sido estudado todos os anos na Universidade Católica, no Instituto de Estudos Políticos, onde eu presto homenagem à professora Mónica Dias e à professora Sónia Ribeiro, que as duas têm todos os anos trabalhado para que isto aconteça. Ora, desta forma, esta é a metodologia da AME. Não é da AME, corrijo-me, é da AMT. Eu peço desculpa desta pequenina armadilha, mas verifiquei que muitos dos senhores já estão quase a dormir. E eu tinha, enfim, cada humano tem os seus defeitos, eu também tenho defeitos, e pronto, tinha que dizer uma asneira para me corrigirem. A AMT é o que está em causa. E, se me permitem, gostava de estabelecer um paralelismo entre a presidente da AMT de hoje, a engenheira e professora Ana Paula Vitorino, e Ursula von der Leyen, que, como sabem, é a presidente reeleita da Comissão Europeia. E, como sabem, a Comissão Europeia é o organismo
supraestadual. Ora, e os membros da Comissão também têm que ser ouvidos no Parlamento Europeu, de Roberta Metsola. No dia 27 de novembro, terminaram as audições dos membros, de todos os membros da Comissão da Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu. E foram todos aprovados. E a partir daí, o Parlamento, por um voto único, aprovou a Comissão Europeia e ela entrou em funções no dia 1 de dezembro do ano passado, por um período de 5 anos. Ora, de alguma forma, isto é paralelo ao novo Conselho da AMT em Portugal, que também se está a formar agora e que ainda não está completo, mas vai estar dentro de pouco tempo. Mas, regressando ainda à Ursula von der Leyen, permitam-me, o tempo é escasso e falo apenas de 3 pessoas. A vice-presidente, a primeira vice-presidente executiva é Teresa Ribera, que é encarregue da política de concorrência. Na comissão anterior era Margrethe Vestager, que visitou o país várias vezes e que fez muito por Portugal e que fez muito pelo combate à pandemia, ao Covid. A concorrência conseguiu ser uma ferramenta com que a Comissão combateu o Covid através da Margrethe Vestager. Quem diria que era a concorrência, a tal concorrência não falseada, que permitia combater uma epidemia. Agora, não se chama Margrethe Vestager, chama-se Teresa Ribera. Mas a política é a mesma. A política é a mesma. E a Teresa Ribera também aposta no investimento e aposta, sobretudo, em 3 artigos do tratado. O 101, número 3. Como sabem, o 101 tem 3 pontos. O número 1, que diz que os cartéis são proibidos. O número 2, que diz que os cartéis não podem existir. E o número 3, que diz que os cartéis e os abusos de posição dominante, em certas condições, tipificadas no tratado, não pode ser à vontade do ministro, não pode ser à vontade do diretor-geral, não pode ser à vontade do presidente de qualquer regulador, mas diz que em certas condições pode ser autorizado. E nós, em Portugal, temos um exemplo. A Auto-Europa. A Auto-Europa, do tempo do engenheiro Alves Monteiro, que eu saúdo, e do engenheiro Miramaral, a quem peço para transmitir os meus cumprimentos, ele telefonou-me, não vem porque tinha uma consulta marcada e não vem a tempo. Mas a Auto-Europa existe porque alguém se lembrou de um artigo do tratado que foi escrito em 57, na Conferência de Messina, que diz que é possível haver um balanço económico positivo. Ora, todos concordarão que Portugal não teria passado sequer pela dívida que trouxe o engenheiro Sócrates, Portugal não teria passado pela Troika se tivéssemos várias Auto-Europas. Portanto, esta é a vice-presidente executiva que hoje trabalha com a presidente Úrsula na concorrência. Mas ela trabalha também nos auxílios de Estado. Porque, voltando à Auto-Europa, a Irlanda apresentou uma queixa na Comissão contra Portugal. Porque a Irlanda queria que a joint venture entre a Ford e a Volkswagen, suponho que sabem que a Auto-Europa começou por ser uma empresa comum, uma joint venture entre a Ford,
americana e a Volkswagen alemã. E se a comissária da concorrência da altura autorizou, mas a verdade é que a Irlanda pôs Portugal no tribunal por ter recebido algo que ela queria para ela. Porque se há uma coisa que eu aprendi quando andei pelas comunidades, é que tudo se negocia. Tudo se negocia. Nada cai dos céus aos trambolhões. É preciso negociar tudo. E, portanto, Portugal também teve que negociar que merecia mais a Auto-Europa do que a Irlanda. Porque a Irlanda já era um porta-aviões dos Estados Unidos. Para isso já basta os Estados Unidos, que são grandes. Portanto, Portugal, na altura, era uma economia em que o número de analfabetos era igual ao que existia na Alemanha 100 anos antes. Estamos a falar de 1992. Portanto, a União Europeia também pratica esta utopia. E, portanto, consequentemente, Portugal merecia que a sede da Auto-Europa viesse para Portugal e não fosse para a Irlanda. Mas há outro comissário, a comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, que, como sabem, teve na sua audição parlamentar, teve 51 de 57 votos. Não é proeza fácil. Não é proeza fácil. 51 de 57 eurodeputados validaram no dia 27 de novembro a Maria Luísa Albuquerque. E ela é investidora de quê? Na indústria de serviços financeiros. Alguns dos senhores conhecem que a palavra indústria não é só as siderurgias sujas, não são só as minas lá nas profundas da terra. A indústria aplica-se também aos serviços financeiros. Porquê? Porque há uma união bancária. Toda a gente sabe que o BES, o desastre do BES, foi superior, mas muito superior, aos custos que a Troika impingiu a Portugal. E para que não haja outro BES, é necessário que a Comissão invista em alguém que tem capacidade para dizer não a quem quer fazer de um banco um cartel. E a Autoridade da Concorrência enfim, há muito tempo, há muitos anos, que aprendeu a lidar com o cartel da banca, agora enfrenta-se com um perigo semelhante, com o recurso para um tribunal da relação. Os magistrados em Portugal, se há coisa que têm, é que não têm um monopólio da justiça. É curioso, mas é verdade. Os magistrados em Portugal, os tribunais em Portugal, não têm o monopólio da justiça. Vai acontecer, o João Machado está ali, não estou a ver alguém do Conselho da ADC agora, mas posso estar a dizer alguma incorreção, mas por aquilo que eu li nos jornais, há uma possibilidade de o cartel da banca ser anulado porque o Tribunal da Relação considerou que prescreveu. Isso não pode ser. E a Maria Luísa Albuquerque trabalha para que isso não aconteça. E, finalmente, o Comissário dos Transportes. O Comissário dos Transportes tem um nome grego, Apostolos Tsikostas. É um pouco sinónimo do António Costas, mas não tem nada a ver com ele. Deixem-me falar um bocadinho deste comissário.
Tsitsicostas. Ele defende o quê? Investimento nos transportes sustentáveis, tal como a Presidente Ana Paula Vitorino e tal como a equipa da Presidente Ana Paula Vitorino. E investimento nos transportes sustentáveis, na autoestrada do mar, no complexo industrial do automóvel, nos transportes terrestres que sejam sustentáveis, nos transportes que não emitam gases de estufa, que façam do planeta, enfim, eu nem sei o que será, mas todos nós vemos os extremos que há. É que o aquecimento do planeta, a ultrapassagem dos míticos 1,5 graus, fez que o planeta ficasse de facto insustentável. Ora, o comissário Apostolos Tsitsicostas tem essa missão. E, portanto, aproximando-me do fim, a conversa já vai longa, peço desculpa de vos estar a amassar, mas realmente existe uma similitude entre este novo conselho presidido pela engenheira e professora Ana Paula Vitorino, com o meu futuro colega Ricardo Reis, com Paula Braz Machado e com a Karina Oliveira, para mais 5 anos. E, portanto, eu, se me permitem, gostaria de fazer aqui um pequeno shift. Nós não estamos aqui a celebrar 10 anos passados. Estamos aqui a augurar os novos 10 anos. Estamos aqui a augurar novos 10 anos. Também com a ajuda do IMT. E eu nunca me esqueço que o IMT ensinou-me tanta coisa, que eu nem sei por onde começar. Ensinou-me, por exemplo, que na Direção Regional do Norte havia alguém que se entretinha a construir raciocínios, a construir algoritmos para ser entregue aos juízes do Tribunal Criminal, seja do lado da defesa, seja do outro lado. Mas, para além disso, o IMT, durante muitos anos e anos, foi conhecido pela tortura das cartas de condução. Eu estive no IMT e, em fevereiro de 2012, coisa parecida, recebemos uma visita do Ministro e Secretário de Estado peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Os telemóveis são uma tortura. Bom, e apressando, o IMT hoje está completamente diferente. E está completamente diferente porque conseguiu endogenizar o melhor que há da transição digital. Como sabem, hoje, para tirar uma carta de condução, o que é preciso fazer? É preciso conseguir que o médico meta um atestado médico na plataforma digital. E a partir daí, em 30 dias, recebe em casa a carta muito mais barata. Aí está como o IMT soube dar a volta àquilo que havia e tornar-se num organismo de excelência, tal como a engenheira Ana Paula Vitorino. E, portanto, um e outro têm que caminhar de braço dado, ser ambos obreiros de uma cultura de esperança. É isto que falta. É que os organismos públicos sejam obreiros de uma cultura de esperança. O Papa Francisco, no Jubileu, fala da esperança. E a esperança é realmente aquilo que faz com que mulheres e com que homens se transformem e façam deste mundo um paraíso para viver. Muito obrigado a todos e peço desculpa até por isso.